Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Missão pronta para cumprir, missão que nós iremos cumprir. Vamos avançar no terreno. Eu e você e eu, nós temos uma missão. Nós vamos passar um concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E isso significa dizer que nós iremos acertar todas aquelas questões. Pelo menos na nossa disciplina, eu não abro mão, ok? Vamos dar sequência aqui no nosso curso, vamos falar sobre diversos aspectos ainda. Nós estamos falando sobre o aspecto do procedimento disciplinar. Eu trouxe para você em aulas anteriores informações sobre a sindicância. Agora, na aula anterior eu falei sobre o processo administrativo. Eu trouxe diversas informações para vocês e tem uma surpresinha. Eu espero que vocês gostem. Eu hoje tive a oportunidade e elaborei 15 questões sobre esse tema aqui para vocês. Então, gente, nós iremos realizar exercícios. Palavra do professor Galante, palavra aqui do Gran Cursos Online. Eu parei, fui lá, tirei ali o meu tempo e fui resolver, fui ali inventar ali, elaborei algumas questões para vocês. Vocês vão gostar, podem esperar. Mas para isso eu preciso que vocês então aprendam bem a teoria. E mais, hein? Vou falar baixinho. Questões inéditas. Questões que você não encontra em qualquer outro lugar. Questões que, eu elaborei com toda a maldade da banca no coração. Se Deus quiser. Bem, na nossa aula nós daremos sequência ao assunto processo administrativo. Gente, e eu compreendo, tá? Eu sei que não é uma lei fácil. Mas se você tiver dúvidas, entre em contato comigo, manda um alô para mim, fala comigo lá no Instagram, me dá um feedback. Será que você está gostando das nossas aulas? Eu até agora não recebi feedback de ninguém. E isso, então, faz com que eu ache que está tudo bem, está tudo maravilhoso. E aí é importante. E outra coisa, é bom você entrar em contato comigo, que eu gravo bem o seu nome. Quando então você for fazer aquele grande churrasco da aprovação, eu certamente estarei lá. Aliás, quero corrigir, tá? Eu recebi sim uma mensagem muito carinhosa de uma candidata de Santos. Um beijo para vocês aí de Santos, tá legal? Vamos lá então? Vamos dar sequência no nosso curso? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos estudando a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, beleza? Gente, dando sequência aqui no nosso curso, nós estamos, então, ainda falando sobre o processo administrativo. Lembra lá? O processo administrativo, ele é obrigatório para aqueles procedimentos, então, onde existe, em tese, a possibilidade de aplicar as penas de demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, não é isso? Bem, pois bem, nós agora temos que falar sobre algumas questões, principalmente aquelas envolvendo as testemunhas. Nós já começamos a falar sobre esse assunto, nós já falamos então na aula anterior e agora eu darei sequência. Olha, as testemunhas que forem arroladas pelo acusado. Bem, aqui nós precisamos saber o seguinte, como que elas irão comparecer à audiência? Elas precisam ser notificadas? Não. As testemunhas, gente, que foram arroladas pelo acusado, o acusado é que se vire. É ele que vai lá e pegue todas as informações e fale para elas. Olha, gente, tal dia vocês têm que estar lá, tal hora. Por quê? Não vai haver notificação para que estas testemunhas, então, compareçam ao evento. Bom, então muito cuidado, guardem bem essa palavra. Deixa eu marcar aqui. Olha, independente. Muito cuidado com isso aí, pois banca gosta muito de trocar essas palavrinhas. E eu quero que você esteja atento, tá bom? Olha, deverá ser notificada a testemunha, gente, caso o depoimento for de grande relevância e caso ela, então, não compareça espontaneamente. Gente, imagina a seguinte situação. Nós temos uma única testemunha que viu tudo ali e ela não comparece. Ela é relevante? Claro que ela é. Se ela era a única testemunha no fato e ela viu tudo, é claro que ela é. E aí, nesse caso, vai ter que ser notificada. Mas
Pensem bem nessa questão aqui, viu? Por quê? A testemunha ela vai ser notificada quando houver presente estas duas condições. Tem que ser um fato relevante e ela não queira comparecer de maneira espontânea. Professor, e se a testemunha não foi localizada? Nesse caso, a defesa pode promover a substituição? Pode, tá bom? Pode sim. Então a defesa vai lá e substitui aquela testemunha que por algum motivo não foi localizada. E aí é só levar a outra então que irá substituir na data designada. E para isso sequer nós teremos o quê? Uma notificação. Não achou? Ok, vou levar uma outra testemunha. Isso ocorre, professor, na prática? Muito, isso ocorre bastante na prática. E mais, em qualquer fase, presta atenção nisso aqui, ó. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, por iniciativa ou a requerimento da defesa, ordenar então que diligências sejam realizadas. Diligências aqui, gente, são aquelas situações no seguinte: o presidente está na dúvida quanto a algum fator, está precisando de um documento, está querendo saber sobre algo que aconteceu. E ele então vai lá e realiza a diligência para sanar essa dúvida. Ele pode fazer isso? Pode. E em qual fase do processo? Em qualquer fase, gente. Porque é necessário, então, que ele tenha ali o máximo de informações para instruir esse processo. Então, há necessidade de realizar diligências? Ok. As informações que são necessárias para que o processo, então, possa ser instruído, elas serão solicitadas diretamente, tá bom? Inclusive sem observância de vinculação hierárquica. E como vai ser feito isso? Mediante ofício. E essa cópia do ofício solicitando a informação, ela, nesse caso, irá fazer parte ali dos autos, tá bom? Cuidado com esse pedacinho aqui, ó. Sem observância de vinculação hierárquica. Significa dizer que o presidente ele poderá mandar o ofício diretamente para onde quer que ele deseje, buscando estas informações, tá bom? Professor, e se tiver se houver a necessidade da participação de técnicos, de peritos oficiais, nesse caso aí, o que será feito? Bem, é possível, a primeira coisa que eu preciso saber, é possível? Sim. É possível, então, que haja aí a presença de técnicos ou de peritos oficiais. Nesse caso, sabe o que vai ser feito? O presidente poderá requisitá-los, evidentemente, após analisar ali, então, as situações as quais certamente ensejarão a participação. Como é feito isso? Faz lá a convocação mediante ofício, evidentemente especifica, fundamenta, então, ali as razões, ok? Olha, durante a instrução, gente, os autos, os processos, eles irão permanecer na repartição competente. Nada do processo ficar andando para lá e para cá, de mão em mão, de galho em galho, não. Ele vai permanecer lá na repartição competente. Será concedida a vista dos autos. Vista é o seguinte, é aquela oportunidade em que uma das partes, então, tem contato com esse processo e ali, então, ela possa analisar tudo que já foi feito até agora. Então, nos termos aqui da nossa lei, será concedida vistas dos autos ao acusado. E como que isso poderá ocorrer? Simples, o acusado fará uma simples solicitação. Evidentemente que para o acatamento desta solicitação, nós temos que pensar o seguinte, olha, não vai ter algum tipo de prejuízo ao procedimento. Então, por exemplo, se eu estou no meio de uma realização de uma diligência, aí o acusado vai e pede para ver o processo? Claro que não, né, gente? Porque aí se eu parar lá a diligência para atender esse pedido do acusado, vai me prejudicar. Mas caso contrário, tudo bem. Olha, a concessão de vista, ela pode ser obrigatória? Depende, tá? Mas existe previsão sim. Existe situação, então, uma situação em que essa concessão de vista será obrigatória. Evidentemente que isso será feito no prazo
para que o acusado possa se manifestar, ou ainda naquelas situações em que são necessárias para que haja apresentação de recursos. E, evidentemente, isso se dará após obedecida ali a publicação no Diário Oficial do Estado. Então, existem duas situações em que a concessão de vista será obrigatória. É isso que eu quero que você guarde para a prova. Se cair na nossa prova, olha, a concessão de vista obrigatória. Em que situações ela vai ocorrer? Quando for obrigatória a manifestação do acusado ou quando houver a apresentação de um recurso. Nestas duas situações, a vistas dos autos será, então, obrigatória. Guarde isso para a nossa prova. E mais, o advogado, professor, ele tem um papel importante nesse contexto? Claro que tem, gente. Preste atenção aqui nessa informação que eu vou trazer para você. Olha, ao advogado, então, será assegurado o direito para que ele possa retirar os autos da repartição. Evidentemente que para isso ele irá assinar lá um livro, não é isso? Ele vai assinar, então, um recibo que ele está tirando os autos ali, então. Beleza? Evidentemente que a gente deve levar em consideração alguns aspectos, tá bom? Existe alguma hipótese do advogado não poder retirar esses autos da repartição? Olha só que interessante essa informação. O advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante o prazo para a manifestação do seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, tá? De processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem autos, documentos originais de difícil restauração. Então, gente, existem algumas situações em que o advogado, então, ele não irá retirar os autos da repartição. E quais são estas situações? Por exemplo, quando houver da hipótese de prazo comum. Então, se eu deixar que um advogado leve aquele processo e o outro advogado, como que ficaria? Então, quando há prazo comum, a consulta é feita na própria repartição. Eu não vou deixar. Outro sistema, se o processo está sob regime de segredo de justiça, a mesma coisa. Eu não vou, então, permitir que possa ser retirado, mas ele pode consultar lá na repartição, o advogado. Ou quando existirem, gente, nos autos ali, alguns documentos que sejam de difícil restauração, ou seja, se aqueles documentos forem perdidos, se aqueles documentos por algum motivo ficarem inutilizados, será muito difícil nós conseguirmos outros. Então, nesse caso especificamente, não há que se falar em retirar os autos da repartição. Pode ser também que surja alguma circunstância que justifique que aquele processo permaneça na repartição. Evidentemente que isso será devidamente fundamentado em um despacho motivado. Então, se perguntar na nossa prova, o advogado, ele pode retirar, ele tem o direito de retirar os autos da repartição? Sim. Esta é a regra, mas como toda regra tem a sua exceção, aqui não é diferente, nós temos exceção. Então, qual é a exceção? Aliás, as exceções. Na hipótese de prazo comum, pois isso poderia prejudicar a outra parte, então a consulta é feita no balcão. Então, marca aí, professor, pra gente, pelo amor de Deus, marco. Tá aqui, ó, prazo comum, tá? Quando houver segredo de justiça ou quando tiver originais de difícil restauração ou outra circunstância relevante. Gente, aqui eu estou trazendo para vocês o macete. Lembra aquele macete, aquela regra de ouro que eu falo? Olha, guardar as ideias. Quer ver? Vou fechar meus olhos e vou lembrar das ideias aqui. O advogado, ele pode retirar os autos? Ele pode retirar os autos da repartição? Regra, sim. Ele pode. Existem situações que ele não vai poder? Existem. Quais são? Quando houver prazo comum, porque senão vai prejudicar outra parte. Quando houver ali um processo em segredo de justiça. Quando os originais for de difícil restauração ou quando houver uma outra circunstância relevante. Viram? Eu guardei ideias. É isso que eu quero que vocês façam para a prova. Belezinha? Gente,
somente, olha só essa informação aqui agora que eu vou trazer para você, somente poderão ser indeferidos pelo senhor presidente, e desde que isso seja feito mediante uma decisão fundamentada, aqueles requerimentos, tá, de nenhum interesse para o esclarecimento do fato. Então imagina, o advogado entra com um requerimento que não tem nada a ver, que não acrescenta nada, que não traz qualquer informação relevante. Então é claro que o presidente vai indeferir. Cuidado com isso aqui, ó. Banca gosta de explorar isso aqui, ó. Nenhum interesse para o esclarecimento do fato. Professor, o que mais poderá ser indeferido? As provas, gente, ilícitas. Por quê? O que é uma coisa ilícita? Você quer anotar aí? E entenda assim, olha, ilícita é contrário às normas, é algo então que não encontra respaldo nas normas, tá? É algo ilícito, é algo proibido. Olha, também aqueles documentos impertinentes, os desnecessários e os protelatórios, tá? O que são documentos, o que são coisas protelatórias? Vou falar numa linguagem bem acessível. Protelatória é coisa para ganhar tempo, encheção de linguiça, enrolação. Então, regra, os requerimentos serão todos atendidos. Mas aqui vamos para as ideias. Quais são os requerimentos que poderão ser indeferidos pelo senhor presidente? É isso que eu quero que você guarde. Aqueles que não tenham qualquer interesse com o esclarecimento do fato, as provas ilícitas, provas, tá? Aqui, ó, provas, as provas ilícitas, as provas impertinentes, as provas desnecessárias ou as provas protelatórias, tá bom? Então, normalmente, quando há um requerimento nesse sentido aí, esqueçam, não serão atendidos. Cuidado com esse aspecto, pessoal. Olha, hoje nós sabemos, por exemplo, hoje eu vi que saiu o número de inscritos ao concurso de delegado no Rio Grande do Sul, deu quase 18 mil pessoas. Então, ou seja, hoje há um número muito grande de candidatos, mas isso não significa qualidade, pois qualidade significa ter uma preparação à altura dos desafios. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Olha, nós estamos aqui trabalhando da legislação nos seus aspectos mais detalhados, pois eu quero você qualitativo, eu quero você em condições de brigar igual gente grande, ou seja, partir para cima, acertar a questão e olha, não se preocupe com o outro, faça o seu melhor, tá bom? Vocês viram que eu estou trabalhando aqui, ó, com questões bem, mas bem práticas. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Existe aqui a possibilidade, de acordo com a lei, tá? Existe aqui a possibilidade de se ter um novo procedimento? Opa, vamos ver aqui, olha. Quando, gente, no curso do procedimento, suponha-se que surjam fatos novos e estes fatos novos, então, também sejam imputados ao acusado. E aí, professor, o que será feito? Bem, poderá ser feito, então, um novo procedimento, gente, para apuração. Ou caso, se ali o presidente achar que é interessante, pode haver um aditamento da portaria trazendo esses fatos novos. Mas se houver um aditamento da portaria, ele vai ter que abrir a oportunidade para que ele possa se defender. Então, o que é isso? Então, o acusado já está respondendo um processo administrativo. O que acontece? Aparecem novos fatos. Qual é a saída quando se aparecem novos fatos? São duas as saídas. Eu vou então abrir um novo procedimento, ou eu pego esse procedimento que já está em andamento, faço o aditamento da portaria, ou seja, eu acrescento esses fatos que surgiram e aí eu abro um prazo para a defesa, tá bom? Beleza, professor. Encerrou, professor, acabou a fase probatória. E aí? Nós daremos, então, vista dos autos à defesa. Sabe para quê? Então, a defesa vai ver os autos, vai olhar tudo. Por quê? Ela vai ter um prazo para apresentar as alegações finais.
E esse prazo será de 7 dias. Então, acabou a fase probatória, abre-se o prazo para as alegações finais. Professor, e se a parte não apresentou o prazo ali, ou seja, não apresentou nos 7 dias as alegações finais? Bem, simples. O presidente, então, o que ele faz? Designa um advogado dativo e aí faz o quê? Abre um novo prazo para esse advogado dativo apresentar estas alegações finais. Ou seja, sem defesa não ficará, tá bom? Gente, é muito técnico, não é mesmo? Mas você deve viver isso. Sabe como que eu estudo isso? Eu envolvo toda a minha família. Eu brinco, eu faço um teatro na minha casa e eu envolvo então a minha esposa, as minhas filhas, eu sou acusado, aí eu coloco a minha esposa como a presidente lá no caso da comissão, aí eu coloco as minhas filhas como testemunhas e eu faço um teatro então passando por todas estas fases que nós acabamos de falar aqui. E com isso eu consigo fixar. Olha, o relatório também tem prazo para ser apresentado? Sim, o relatório, gente, ele deverá ser apresentado no prazo de 10 dias. A contar de quando, professor? A contar do momento que foram apresentadas as alegações finais. Então, apresenta as alegações finais, abre-se o prazo de 10 dias para que possa, então, ser produzido o relatório. O relatório, professor, o que deverá ter no relatório? Gente, isso é muito importante, já caiu em prova. O relatório significa o seguinte, olha, pode ter mais informações, mas o que não pode faltar? Bem, se houver mais de um acusado, deverá então ser separadas estas informações. O que não pode faltar num relatório? Quais foram as irregularidades que foram então imputadas, ou seja, que foram ali imputadas ao acusado? Quais foram as provas que foram colhidas? Quais foram as razões de defesa? E no final, o relator deverá necessariamente, é obrigatório, ele tem que propor ou a absolvição ou a punição, tá bom? E nesse caso, se ele optar pela punição, ele deverá indicar no relatório qual é a pena que ele entende ser cabível. É demissão? É suspensão? É advertência? É repreensão? Olha, isso é uma JCP, isso já caiu em prova. Muito cuidado com isso aqui, viu? Isso aqui é uma JCP. É o que não pode faltar, então, no nosso relatório. Além disso, o relatório também deverá conter, gente, sugestões que sejam interessantes, sugestões que possam, então, servir de fomento para aquelas providências que deverão ser tomadas pelo serviço público, gente. Outras providências. Então, isso é possível? Sim, é possível e normalmente são feitas. Percebam o quanto é importante. Olha, eu até gosto muito de estudar esse tema, eu entendo que é algo muito importante, principalmente no contexto, em épocas, né, vamos dizer assim, de combate aí à corrupção, de combate então aí à questão da falta de ética e outras coisas mais. Então eu entendo como sendo muito importante esse procedimento. Gente, pronto, foi feito ali o relatório. Relatado, gente, esse processo ele será encaminhado para o senhor delegado-geral de polícia. Aí o senhor delegado-geral de polícia manda isso para quem? Manda para o conselho. E isso deverá ocorrer até no prazo de 48 horas. Então o presidente faz o relatório, após o relatório estiver pronto, manda para o delegado-geral recebe esse processo e manda para quem? Para o Conselho de Polícia Civil. Aí o presidente do Conselho de Polícia Civil, ele vai ter um prazo. Que prazo é esse? De 20 dias para fazer o quê? Caso ele queira ali que seja realizada alguma diligência, alguma coisa, ele então terá 20 dias. Não, ele quer só esclarecer um fato. Tudo bem, isso vai ficar 20 dias lá no Conselho. Pronto,
ele determinou ali que uma diligência fosse realizada. No caso, aquela autoridade que for encarregada do processo, ela terá o prazo de 15 dias para cumprir esta diligência, então, que foi determinada pelo presidente do Conselho da Polícia Civil. E logo após, então, o cumprimento, vai ser aberto ali a um prazo de vista para a defesa no prazo de 5 dias, para que a defesa possa se manifestar quanto, então, à realização desta diligência, ok? Ok. Pronto, professor, não tem mais qualquer diligência. Nesse caso, o Conselho de Polícia Civil, ele então emite um parecer conclusivo. Então nós temos um relatório, não é isso? Nós temos um relatório lá da comissão e depois nós temos um parecer do Conselho da Polícia Civil. Esse parecer deverá ser elaborado no prazo de 20 dias e depois que esse parecer estiver pronto, o processo com parecer será encaminhado ao senhor delegado geral de polícia. O delegado-geral de polícia, ele então terá um prazo também de quanto? 10 dias, para que ele possa emitir ali uma manifestação conclusiva e aí então ele vai encaminhar o processo administrativo àquela autoridade competente para a decisão. Olha, gente, o trajeto que o processo faz é um trajeto longo, não é isso? Vai para o delegado, vai para o Conselho Superior, volta por delegado e aí o delegado manda lá o processo para quem tem competência para aplicar então aquela decisão, tá? Olha, a autoridade que for proferir essa decisão, ela vai determinar desde logo, tá, os atos dela decorrentes e também as providências necessárias para que possa executá-la. Então é um papel muito importante da autoridade. Olha, terão forma processual resumida. Então, ou seja, vamos apenas tratar daquilo que é essencial. Evidentemente, quando possível, todos os termos lavrados pelos secretários. Então, gente, a forma processual resumida significa dizer o quê? Simplicidade nestas fórmulas. Então, nestas formas, a autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, olha, certidões, compromissos, tudo isso aqui será, então, atuado da seguinte forma. Terão forma processual resumida. Pronto, é só você guardar isso para a prova. Deixa eu marcar aqui. Terão forma processual resumida. Autuação, juntada, conclusão, intimação, data do recebimento, certidões e compromissos, tá bom? Não esqueçam disso. E mais, toda e qualquer juntada aos autos. O que é juntada? Alguma coisa que é apresentada que tem que fazer parte do processo. Então, toda e qualquer juntada aos autos será feita em ordem cronológica, ou seja, conforme forem apresentados, e serão rubricadas pelo presidente as folhas que forem acrescidas aos autos. Não será, gente, declarada qualquer nulidade em relação a qualquer ato processual que não tenha influído lá na apuração da verdade substancial ou ainda que não tenha influído diretamente na decisão do processo de sindicância. Significa dizer, não houve prejuízo, não há que se falar então em nada disso, beleza? Pronto, vamos dar sequência aqui. Olha, defeso é proibido, então significa que está proibido. Olha, é proibido, gente, é proibido fornecer à imprensa ou mesmo a qualquer outros meios de divulgação qualquer informações sobre os atos processuais, a não ser que haja o interesse da administração e mesmo assim isso deve estar autorizado pelo senhor delegado-geral de polícia. Professor, passaram-se 5 anos de efetivo exercício, tá? Então o policial foi punido, então ele foi submetido a uma sanção, cumpriu. Passaram-se 5 anos, ele não cometeu mais qualquer infração. Isso tem algum reflexo na vida desse profissional? Sim. Olha, não mais poderá aquela sanção ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Então passou, ele foi, vamos lá, ele
cometeu alguma infração, ele foi punido, beleza, cumpriu a punição, passaram-se 5 anos, ele não fez mais nada, ficou quietinho. Então esta punição não vai poder ser utilizada aí mais em prejuízo do infrator. Cuidado, tá? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, graças a Deus chegamos ao fim de mais uma aula. Nós avançamos bravamente no campo então do processo administrativo. Nós fomos em busca de novas informações e nós trouxemos todas elas para vocês. Fiquem com Deus, missão dada é missão cumprida, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!